Então, deputado, o senhor foi o relator, né, do PL das fake news. Antes até, eu vou me despedir do pastor Zé, que tem outro compromisso, outra agenda. Muito obrigada, viu, Zé? Volte sempre. Um beijo para você. Valeu, Zé. Obrigado, Yara, Henrique. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Então, deputado, como eu estava dizendo, eu queria que você falasse agora do ponto de vista do Congresso, esse Congresso ultra-reacionário. Como é que o senhor vê, como que esse tema vai ser tratado aí? Olha, Henrique, amigos da Fórum, a minha impressão é que esse comunicado do Zuckerberg, ele vai acender um pouco o debate em torno das redes sociais, nas próximas semanas e quando retomar a atividade no Congresso Nacional. Agora, nós teremos alguma mudança qualitativa se dois fatores acontecerem. O primeiro fator é o comando do Congresso Nacional, particularmente da Câmara dos Deputados, compreender a necessidade de defender a democracia brasileira, de defender a soberania brasileira, que é atacada por essas multinacionais que tentam impor um determinado padrão de operação que não considera o interesse do Brasil, a democracia brasileira, direitos humanos, ao contrário. É um liberou geral que está sendo sinalizado pelo Facebook, é um liberou geral sinalizado pelo Instagram. Então, a primeira questão é essa. A partir da eleição da mesa da Câmara, em especial, vamos ter que discutir com o comando da Casa qual vai ser a atitude do Congresso. Se vai ser continuar a passividade, a omissão por parte da Câmara dos Deputados, que vai gerar consequências. E, por outro lado, nós temos que medir efetivamente qual é a energia política que o Poder Executivo, que o governo do Brasil vai dedicar a esse tema. Porque o Poder Executivo, o governo, ele tem força política, ele tem capacidade de diálogo com o parlamento. Então, a depender da energia que o governo, nosso governo, queira fazer, dispor para essa batalha democrática, nós podemos avançar mais ou menos. Então, são os dois fatores principais que podem definir uma mudança de posição na Câmara dos Deputados. Eu digo na Câmara dos Deputados porque o Senado Federal, fale o que falar, eles votaram a matéria de algum modo tempos atrás. Agora há pouco, o Senado Federal, por exemplo, votou regras para inteligência artificial, apesar do lobby pesado das empresas contra a votação do projeto. O Senado foi lá e votou, mostrando independência com relação ao lobby dessas big techs. Eu acredito que esses dois fatores, a atitude política do comando que vai ser eleito na Câmara dos Deputados, diante desse ataque à democracia e à soberania do Brasil, feito por essas empresas multinacionais, e a decisão do governo de qual é a energia que vai dispor para, em diálogo com o Congresso, enfrentar esse tema, que é polêmico, mas são tantas matérias polêmicas que o Congresso Nacional vota, eu perdi várias delas. E não me incomoda de perder, mas eu quero fazer o debate. Vamos até o plenário da Câmara, vamos discutir item a item para estabelecer os parâmetros que fortaleçam a democracia, que rompa com o extremismo, né, o discurso de ódio, que virou a terra de ninguém a internet, não é? Nós vivemos o tempo inteiro assistindo crimes cometidos no mundo real, estimulados pela internet. Ainda ontem, o Brasil inteiro rememorou os 2 anos da tentativa de golpe e foi todo ele armado na internet. A tal festa da Selma, que foi tramada nas redes sociais, é um exemplo vivido, que ontem nós reafirmamos a importância da democracia, o risco que o Brasil viveu. Então, é necessário nós sairmos das palavras e irmos para a ação. Esse é um tema, sobretudo, um desafio da Câmara dos Deputados, reconheço, mas o Executivo tem o que dizer. Henrique? Tudo bem, deputado? Boa noite. Deputado, eu queria saber o seguinte agora, para além um pouco aí das fronteiras do Legislativo, eu queria saber a percepção que o senhor tem com essa mudança agora anunciada pelo Mark Zuckerberg. A gente sabe tudo o que aconteceu com o Twitter no Brasil, isso aí não é novidade para ninguém, até que a Suprema Corte foi e acabou suspendendo, deixou aí mais de mês fora do ar, enfim. Agora a gente tem 2 redes muito populares no Brasil e que pegam outras camadas da população, que é o caso do Facebook e do Instagram, as 2 são da Meta, né, assim como o aplicativo WhatsApp. Depois de uma... O deputado caiu? Ficou, eu acho que caiu.
Mas continua aí, eu não sei, deixa eu pedir para o... Vai fazendo aí sua pergunta, a sua análise, Henrique, que eu vou ver aqui com a nossa tela. Tá, na verdade, a pergunta, se o deputado ainda estiver escutando e depois retornar para responder, é assim. Acho que agora voltou. Agora Henrique, me desculpe, eu te ouvi. Imagina. Você falando da Meta, do Instagram, que são mais populares. Exatamente. Continuando. Esse anúncio do Mark Zuckerberg, que é um alinhamento... Escutam? Estão ouvindo? Agora ouve? Esse anúncio do Mark Zuckerberg é totalmente alinhado a esse futuro governo Trump que está vindo aí, e a gente sabe que o que pode estar acontecendo é que os setores da extrema-direita brasileira devem começar a abusar disso desde já. Hoje, por exemplo, só para ilustrar, hoje à tarde, por exemplo, eu vi o deputado Osmar Terra divulgando abertamente nas redes dele um vídeo falso do ministro Fernando Haddad, muito mal dublado, uma coisa bem sem vergonha, inclusive, não dá nem para dizer que aquilo é inteligência artificial, uma porcaria de um vídeo em que o Haddad falava um monte de absurdos lá e ele postando aquilo como se fosse a maior verdade do mundo. Eu queria saber do deputado Orlando Silva se ele prevê agora que o judiciário seja, digamos assim, super provocado, né? Se ele prevê uma avalanche de ações na justiça, porque, afinal de contas, esse tipo de abuso deve passar a ocorrer muito mais, né? Que o deputado está com algum problema. Eu estou falando aqui com o nosso Caian, para ele entrar em contato com ele. Eu não sei também se o Caian está com problema, deixa eu ver aqui. Mas aí a gente... voltou, acho que ele mudou de... Isso, é porque ele mudou de... Desculpa, Henrique. Eu vi você falar até a parte de que eram ferramentas mais populares no Brasil e interrompeu a minha chamada. Olha, me perdoe, é o verão, últimos primeiros dias de janeiro, estou em Salvador, daqui a pouco vai ter a Dandara com participação especial aí, não se incomodem, tá tudo normal. Vamos que vamos, enfim, só para completar, deputado, houve essa mudança, a extrema-direita está se sentindo muito à vontade agora por causa dessa mudança de postura do Zuckerberg, que tem a ver com a posse do Trump. Hoje mesmo, eu usava como exemplo, eu vi o deputado Osmar Terra, não sei se nem se já ouviu isso, está sendo muito comentado, divulgar abertamente um vídeo falso do ministro Fernando Haddad, em que ele fala absurdos. Aquilo acho que nem inteligência artificial, não é? É uma dublagem muito porca, uma coisa muito tosca. E ele divulgando isso como se fosse verdade nas redes dele. Enfim, eu queria saber se você prevê o judiciário sendo, digamos assim, super provocado a agir a partir de agora, com essa mudança de moderação, e se isso pode causar uma avalanche de ações na justiça, porque, afinal de contas, como vai se tornar mais difícil impor qualquer tipo de pedido de remoção ou coisa do tipo a essas plataformas, provavelmente o judiciário vai ser acionado porque as pessoas não vão ficar vendo o crime ser cometido à luz do dia sem poder fazer nada. Como é que fica a situação daqui para frente? Deve piorar, na sua percepção? Na minha impressão, vai piorar muito. O ambiente digital vai piorar muito das redes sociais a partir desse liberou geral. Atenção, é necessário ainda, Yara, observar que medidas serão aplicadas aos termos de uso imediatamente no Brasil. Porque também tem esse detalhe, viu? O Mark Zuckerberg, anos atrás, vocês devem recordar daquele ataque islamofóbico numa mesquita na Austrália, que uma violência brutal. Nova Zelândia, acho que foi, né? Que o sujeito saiu matando todo mundo. Acho que foi na Nova Zelândia. Uma brutalidade, uma coisa horrorosa. Dias depois daquele ataque horroroso na Austrália, esse mesmo Mark Zuckerberg publicou um artigo no Washington Post defendendo, creiam, regulação das redes sociais, estabelecendo 5 pontos que deveriam compor a regulação das redes sociais. Tudo jogo de cena. Nada foi feito da parte da iniciativa deles para, de fato, haver qualquer regulação das redes sociais. Ao contrário, eles fizeram lobby contra a regulação da Europa e de países como o Brasil que tentaram fazer. Eu estou dizendo isso porque essa manifestação do Grupo Meta, do Zuckerberg, tem uma dimensão econômica e uma dimensão política. Na minha impressão, a dimensão política qual é? É um alinhamento ao Trump, um alinhamento ao Musk, um alinhamento à extrema-direita para a defesa de conceitos, de valores, de ideias afinadas com o conservadorismo no mundo. Sim, essa é a primeira dimensão. Isso fortalece o polo da extrema-direita no mundo.
Isso legitima, objetivamente, legitima o uso dessas redes para promover conceitos, ideias, posições, opiniões da extrema-direita no mundo. Tanto que eles já estão fazendo isso na Europa, atacaram abertamente o primeiro-ministro canadense, atacaram abertamente o primeiro-ministro alemão, atacaram o governo do Reino Unido. Então, eles estão abertamente atuando, né, para que haja ganhos políticos para a extrema-direita. Então, essa é uma dimensão política. E há uma segunda dimensão, que é uma dimensão econômica. É radicalizar no modelo de negócio dessas empresas. Nós todos sabemos, Henrique, que esse negócio está ancorado na chamada economia da atenção. Quanto mais tempo você estiver preso àquele ambiente digital, mais publicidade se vende, mais lucro se alcança. Então, a economia digital, que é o que nutre esse modelo de negócio, se beneficia de discurso extremista, da radicalização. E a extrema-direita, a expertise deles é fazer isso. Então, eles também estão defendendo o seu próprio modelo de negócio. Mas não está nítido ainda a partir de quando que essas regras valerão plenamente no Brasil e se a operação deles, de fato, será alterada no Brasil. De fato, se ocorrer essa alteração, eu não tenho dúvida que vai acelerar uma decisão fundamental da Suprema Corte Brasileira. Está em curso uma votação de 2 recursos, na verdade, 3 recursos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Henrique, o primeiro é de 2013. É ainda do tempo do Orkut. Você e Yara são jovens, não conheceram o Orkut. Eu usei o Orkut muito, Claro que eu deputado. conheci o Orkut, deputado. Eu usei muito o Orkut, deputado. Eu tenho Imaginei- idade, imaginei tô com que não, vocês 51. Pronto. Então, o que acontece? Na época do Orkut, ainda é um dos recursos que o relator é o ministro Toffoli, que questiona o artigo 19 do Marco Civil. E o que é a tendência, na minha impressão? A tendência que aconteça é um julgamento do Supremo Tribunal Federal e uma decisão do Supremo Tribunal Federal que levará em conta, inclusive, esse comunicado da Meta. O julgamento está em curso. E, inevitavelmente, esse comunicado da Meta será um dos fatores a ser considerado pelo Judiciário brasileiro, quando for deliberar sobre a constitucionalidade ou não do artigo 19. Porque o que acontece? A Câmara dos Deputados, eu vou preservar o Senado, porque o Senado, bem ou mal, votou uma posição deles, a Câmara dos Deputados foi omissa, certo? Não decidiu. E é muito engraçado que justamente quem mais critica o ativismo do Poder Judiciário é quem impediu que o Congresso cumprisse o seu papel. Mas o Congresso pode ser omisso, Henrique. O Congresso pode decidir não votar nada. O Poder Executivo pode decidir ficar em silêncio. Mas o Judiciário não pode. Quando ele é provocado pela sociedade, ou por um cidadão, ou por uma instituição qualquer, ele precisa responder. Esse deputado que conversa com vocês aqui agora, inúmeras vezes conversei com o ministro do Supremo pedindo paciência, pedindo um pouco mais de tempo, que nós iríamos votar uma lei para estabelecer o parâmetro. Eu já não tenho condições de fazer isso, porque depois de 4, 5 anos de debate, o Congresso decide não decidir, que é o que aconteceu em 2024, é razoável que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão. E a minha impressão é que virá uma decisão atendendo os pleitos que já existem, Henrique, e considerando a decisão da Meta, o comunicado da Meta, e considerando, sobretudo, a Constituição Federal do Brasil e a garantia dos direitos fundamentais estabelecidos no artigo 5º, considerando o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a legislação de proteção da democracia, toda a legislação de combate ao racismo e à violência política de gênero. Esses elementos que estão na mesa, a legislação de saúde pública, esses elementos, juntamente com a Constituição, permitirá ao Supremo estabelecer parâmetros para o funcionamento das redes sociais. Essa é a minha expectativa em 2025, a seguir a omissão da Câmara dos Deputados. Claro, tudo pode mudar. Vai votar agora em fevereiro, pode haver um rompante de consciência na Câmara dos Deputados, o governo pode gastar um capital político investindo nisso, e tudo pode mudar. Se não acontecer, minha impressão é que ainda no primeiro semestre teremos um parâmetro que será estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para o funcionamento de redes sociais. Deputado, eu queria entender os procedimentos, porque quando o Arthur Lira retirou da pauta o PL 2630, ele criou um grupo de trabalho. Depois sumiu, né?
que aconteceu? Esse grupo de trabalho foi dissolvido com o fim do ano legislativo e ele automaticamente é renovado, tem que ter um pedido, o PL volta a tramitar. O que pode acontecer agora na prática? O grupo de trabalho ele não foi nem instalado. Ele foi criado no ato formal do presidente, mas sequer foi instalado. E eu lembro a você, quando que aconteceu isso? Justamente quando o Elon Musk fez uma série de ataques ao Brasil, ao judiciário brasileiro, igualzinho fez agora o Zuckerberg. O Zuckerberg falou de cortes secretas. Cortes secretas, uma provocação velada à Suprema Corte brasileira. E, à época, qual foi o fator de irritação do presidente Arthur Lira e de outros líderes que, de fato, ficaram irritados comigo, deputado Orlando Silva, porque eu falava, olha, isso aqui é mais um exemplo, é mais uma ilustração do quanto é urgente que nós tenhamos regras no Brasil. Ou seremos tratados como uma republiqueta. Vem um bilionário americano e fala, isso deve ser assim, deve ser assado. Ora bem, o Brasil estabelece as regras para o Brasil, não é nenhum agente externo, seja ele trilionário ou não, que vai dizer como funciona o Brasil. Então, naquele ambiente, líderes mais conservadores pressionaram o Arthur Lira tomou a decisão de sinalizar que eu não relato, Orlando não relata a matéria, vamos criar um GT, o GT vai resolver quem relata, como é que conduz. Na verdade, foi uma espécie de uma cortina de fumaça, digamos assim, para engavetar qualquer hipótese de tratamento dessa matéria, porque havia uma pressão da sociedade civil, de agentes econômicos, do próprio governo, do Supremo, vários atores da cena brasileira reivindicando que isso fosse tratado. Então, na verdade, nós seguimos hoje, do ponto de vista formal, nós seguimos na mesma posição há 2 anos. Nós elaboramos um texto e o texto não avançou. Há 2 anos foi votado um requerimento de urgência que autoriza que essa matéria seja votada diretamente no plenário, mas ficou paralisado nessa posição. O presidente da Câmara ele pode convocar uma sessão, colocar o projeto de lei 2630 na mesa e botar para votar. É um projeto que versa muito sobre moderação de conteúdo, que é o núcleo da crise agora desse comunicado da Meta. O texto tem que ser exatamente igual nós elaboramos? Não. É evidente, você pode trabalhar, ajustar, aperfeiçoar. É a Dandara que está concordando com o pai, viu? Na matéria aqui, ela está concordando. A Fernanda acha que ela está concordando com o pai. Então, é um texto que pode ser aperfeiçoado, evidentemente, no processo. Agora, o centro do problema é o seguinte: há que se ter regras para a moderação de conteúdo nas redes sociais. Esse é um tema inescapável na realidade do Brasil. Pode ser que em outros países sejam outros os problemas, mas aqui esse tema é muito sensível e pode ser apreciado a qualquer tempo quando o presidente da casa normalmente faz isso, consultando os líderes, entender que é necessário. Maravilha. Tem alguma pergunta ainda, Henrique? A gente tem várias perguntas, mas eu quero liberar você para você ir curtir também suas férias do lado da pequenininha, para dar uma força aí para a Fernanda, que olha, o tranco é pesado, viu? Eu tenho mas ela me deu um vale fórum agora para participar, porque mais cedo eu dei um vale CL para ela, então está tudo justo aqui. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma última perguntinha assim, que é relativamente simples, deputada. A gente viu que, assim, não caminhou da última vez que se propôs votar a matéria, a coisa não andou. A gente sabe que, assim, o campo progressista tem uma visão, não é única, né, não é algo em uníssono, mas tem uma visão. A centro-direita e o centrão ali tem uma outra visão, e a extrema-direita tem uma visão completamente diferente disso. A coisa está travada por conta da extrema-direita, do bolsonarismo na Câmara, ou não? São eles que impedem a votação e a discussão desse texto, efetivamente? Sim, sim. Na verdade, a extrema-direita ela tem uma operação política, Henrique, nas redes, e hoje já no parlamento, que tem muita eficiência. Porque o que é que eles estabelecem? Objetivos bem delineados e buscam esses objetivos. Na prática, a extrema-direita, o bolsonarismo, estabeleceu um veto à votação dessa matéria na Câmara dos Deputados. Colocou isso na mesa como um fator central das suas negociações. E polarizam a parte do centrão, chamado centrão dos partidos de centro, com engajamento de rede. O engajamento que eles têm nas redes acaba intimidando muitos parlamentares. E eles operam de modo sincronizado. Ontem, por exemplo, anteontem, na verdade,
Vocês imaginam que depois do comunicado da Meta, eu me manifestei sobre o assunto, dando a minha opinião, evidentemente fazendo uma crítica forte à posição deles. É impressionante como eu passei a ser homenageado por essa gente, digamos assim. Minha gente foram invadidas com grandes homenagens por parte dessa gente. E eles fazem isso de modo sincronizado. Até selecionam os alvos e tentam intimidar. Fazem isso com o nosso campo, fazem isso com o Centrão para tentar intimidar parlamentares do centro que têm afinidade política, é bom que se diga, né, com a visão de mundo deles, uma parte desses parlamentares, e que, pressionados, rapidamente aderem à posição mais cômoda, que é a posição de passividade, né, que é a posição de passividade. Então, eu diria que há uma operação política da extrema-direita brasileira, dos bolsonaristas, para impedir qualquer votação de matéria que signifique alterar a regra do jogo nas redes sociais. Na conta deles, o jogo está bom para eles. Jogar o jogo com menos regras, para eles, é melhor. E é por isso que se publica desavergonhadamente fake news, como você ilustrou aqui no caso de uma manipulação grosseira do ministro Haddad, e se faz isso assim sem nenhum constrangimento. E eles querem manter esse ambiente, porque assim eles nutrem a bolha de ódio deles, nutrem o engajamento deles e sustentam essas posições insanas que têm gerado tanta violência no Brasil, não só na política, nós vemos isso todo dia, né, e tem produzido tantos males, tanta doença na sociedade brasileira. Sim, Henrique, a extrema-direita opera para vetar estabelecimento de regras para redes sociais. Né? Que Deus nos ajude, viu? Porque o negócio está feio. Vamos ver se muda um pouco a comunicação do governo agora, né, deputado? Com o Sidônio. Vamos ver se tem algum impacto, né? Muito embora eu acho muito pesado colocar tudo nas costas do Paulo Pimenta, né? Que fez ali o serviço que ele podia ter feito diante das ferramentas que a gente tem. Mas eu quero agradecer. Seria um equívoco, Yara, me permite, seria um equívoco, né? Atribuir a capacidade ou incapacidade do Paulo Pimenta a batalha que nós estamos travando. Isso é uma batalha de nível global, que exige uma mobilização, um envolvimento, não só do Brasil, né? Existe, inclusive, uma articulação em nível global. Você viu a reação da Alemanha, da França, do Reino Unido, países que não têm nada a ver um com o outro, seus líderes e tudo, mas reagiram. Então, o Brasil ele precisa ter o protagonismo, porque nós somos um grande mercado. Esses caras têm interesse no Brasil, porque nós somos um grande mercado. E é uma questão que também, Yara, o outro dia queria que a gente conversasse aqui sobre isso, nós temos que rever, inclusive, a nossa construção, a construção do nosso discurso. Nós sabemos que é falsa a ideia de liberdade de expressão defendida por essa gente, pela extrema-direita. Mas hoje, qual é o dado da vida? Eles se embandeiraram da ideia da defesa da liberdade de expressão e nós aparecemos como aqueles que querem organizar uma intervenção, uma regulação que parece como uma intervenção. Então, até a narrativa precisa ser revista. Eles não têm compromisso com a liberdade de expressão. Quem defende ditadura não tem como defender a liberdade de expressão, porque é uma contradição em si. Então, nós temos que refletir até mesmo sobre a nossa construção política, do nosso discurso político, da abordagem que nós fazemos sobre essa temática. Esse é um desafio, porque nós temos que romper certas barreiras para que nós possamos desinterditar o debate. Porque eles conseguem sucesso no veto à votação dessas matérias também porque eles conseguem algum sucesso de engajamento, de mobilização e fazem o enfrentamento do debate público.